A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida nesta manhã. Deus abençoe o teu dia. Este é o Devocional Diário e eu sou a Native Silveira. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e desde já eu te convido. Vem ler a palavra do Senhor conosco. Compartilha com um amigo para que esse amigo também venha ser alcançado com a palavra de Deus. Vamos orar neste dia. Deixa aí o teu pedido de oração. Vem orar comigo todos os dias às 5h45 da manhã. Pai, no nome de Jesus, na tua presença nós entramos neste momento, meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela dádiva da vida, Senhor, pela noite bem dormida e pelo sono reparador, pelo dia que preparaste para cada um de nós, meu Senhor, pela nossa salvação, Pai, que nunca podíamos pagar um bem tão grande, tão grandiosíssimo que fizeste por nós, dando teu Filho na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Senhor, visita, Senhor, minha família, Senhor, estenda as tuas mãos, proteja com o teu sangue, Pai amado. Deus maravilhoso, ser com cada um de nós, ser com os do caderno de oração, meu Deus. Visita o teu povo, estenda as tuas mãos, meu Senhor, porque tu sabes o que cada um necessita neste dia, Pai amado. Estenda, meu Senhor, as tuas mãos, maravilhoso Deus, sobre cada vida neste dia, Senhor, dando o que eles mais necessitam. E assim, meu Senhor, eu te peço, faça-nos entender a tua palavra conforme o teu querer, meu Senhor. Amém. Gênesis 42. E nós vimos aqui que de José ele foi de escravo a governador. E Deus, ele tinha um outro propósito. Não era só abençoar José, era fazer com que os irmãos de José fossem ver o que aconteceu com José. E sabe por quê? Deus, quando ele dá a bênção, ele dá completa. E aqui os irmãos de José eram, entre aspas, como os inimigos de José. E Deus, quando ele te dá a bênção, é para todo mundo ver. A palavra do Senhor, ela diz que não se acende uma luz debaixo de uma vasilha, ou não, de uma vasilha, sim, de uma vasilha. Ela tem que ser no alto, para clarear, para que todo mundo veja. E muitas vezes eu fico pensando, certo, se José tem sido abençoado ali naquela terra, já seria uma bênção. Mas e a família dele? A família precisava ver, a família precisava saber, porque até aí Jacó chorava o filho morto, os irmãos achavam que José já estava morto, porque provavelmente eles achavam que José era muito filhinho de papai, né, na nossa linguagem, para aguentar tudo aquilo que José aguentou. Mas quando você tem Deus na vida, venha o que vier, haja o que houver, você vai permanecer de pé. Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus. E aqui nós vemos que os irmãos de José, eles desceram para o Egito, porque também havia fome em Canaã. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? E disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá, comprai-vos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que não me suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo, e aqui nós vemos que, você lembra quando José era pequeno, era novo, e teve aquele sonho onde os feixes dos irmãos se inclinavam perante ele, e quando ele contou, os irmãos ficaram bravos. Pronto, a promessa de Deus se cumpriu aqui. Todos os irmãos de José se curvaram diante dele, porque Deus é maravilhoso. E José, vendo os irmãos, conheceu-os,
porém mostrou-se estranho com eles, e falou com eles asperamente, e disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. E eis que disseram: não, senhor meu, mas os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, e os teus servos não são espias. E ele lhe disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então disse-lhe José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provado pela vida de Faraó, pois saireis daqui. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai entre vós um que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos. E vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pondo-os junto em guarda 3 dias, e no terceiro dia disse-lhe José: fazei isto, vivereis, porque eu temo a Deus. E se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome da sua casa, e trazei o vosso irmão por mais novo, e vos vivificadas vossas palavras, e não morrereis. E eis que assim fizeram. E então deixaram um dos outros na casa. Na verdade, e disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, pois isto vem sobre nós, essa angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vede aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. E os irmãos de José voltam ao Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e lhes restituísse o dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes desse comida para o caminho, e fizeram assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram. E abrindo um deles o saco para ver o pasto, para dar pasto ao jumento na venda, viu que o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse-lhe aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele-o aqui mesmo no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam diante um do outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para José e seu pai, para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espia da terra. Mas dissemos-lhes: nós somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não há mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conheceis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos, e tornai para a fome nas vossas casas, e parti. E traze o vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que a cada um tinha uma trouxinha com o seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas do seu dinheiro, e eles e os pais o temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes:
tendes desfilhado José, já não existe, e Simeão não está aqui. Agora leveis a Benjamim, todas as coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: mata um dos meus 2 filhos, se não te for tornar a trazer. Damo-nos em tua mão, e tu tomarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, portanto seu irmão é morto. E só ele ficou. E se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, farei descer a minhas cães com tristeza à sepultura. Ou seja, aqui Jacó, ele ficou num desespero muito grande, porque Jacó tinha os 2 filhos da mulher que ele amava, que era José e Benjamim. E aqui ele viu uma situação que ele achou também que fosse perder Benjamim. Ele não entendia o trabalhar de Deus e ele acreditou que ele ia perder Benjamim também. Porque, de certa forma, a essa altura, Deus ele já teria mais ou menos mostrado a Jacó, dado entendimento para Jacó entender que José não foi morto por uma fera. Em momento nenhum aqui ele falou mais que José foi comido por uma fera. Em momento nenhum ele falou isso, porque com certeza pai é pai. E ele conhecia os seus filhos, e ele sabia que alguma maldade tinha saído ali daqueles irmãos. E ele não queria permitir que Benjamim fosse, para que não sucedesse com Benjamim a mesma coisa ou outra coisa parecida, porque ele amava esses filhos, ou seja, ele amava todos os filhos, mas a palavra do Senhor mesmo diz que ele amava os filhos da sua velhice. E é assim, meus irmãos. Mas terminou que ele permitiu que Benjamim fosse. Nós vamos ver no desenrolar da história. No próximo vídeo nós vamos ver que Benjamim foi. E ainda grande foi a tormenta e o susto que esses irmãos passaram. Mas Deus é misericordioso. Deus ele estava só usando José para pregar uma peça nos irmãos. Porque aqui José ele só estava pregando uma peça nos irmãos. E também eu entendo que tudo que José passou, ele era humano. Ele sofreu tanto, meu irmão e minha irmã, que não foi fácil para José simplesmente passar por cima de tudo. Não foi fácil. Ele só passou porque Deus era na vida dele, mas se não fosse Deus, não seria fácil você ser vendido, humilhado uma vida inteira, porque por ele ser o filho mais novo, provavelmente ele era humilhado por todos os irmãos mesmo. Quem é caçula muitas vezes sabe aí o que eu estou falando. E aí, agora, depois de vendido, ser escravo, ser preso, sofrer, quando ele está numa boa, aí aparecem os irmãos. É necessário que José tivesse Deus no coração mesmo, para que poder passar por cima, poder perdoar os seus irmãos. Mas Deus, ele queria assim, ele queria que José perdoasse. Mas antes do perdão, ele permitiu que José pregasse essa peça nos irmãos. Vamos continuar. Pedimos que Deus, ele implante a sua palavra nos nossos corações e assim que Deus nos abençoe neste dia. Amém?